tornar mãe me ensinou muitas coisas, mas com certeza a maior delas é de que a vida não segue roteiros. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de planejar muito as coisas, organizar muito as coisas, e me casei, né? A vida foi se estruturando, chegou um momento que Márcia e eu decidimos que queríamos ter filhos. Nos organizamos financeiramente, cuidamos da saúde, começamos a tentar engravidar, mas a gravidez não vinha. Foi assim por quase um ano, até que surgiu uma oportunidade de trabalho para mim numa outra cidade. Aquele trabalho fazia sentido para o Márcio também naquele momento. E aí a gente resolveu se mudar para o interior, né? E mudanças drásticas não é algo que combina muito com o Márcio e eu, mas decidimos, né? Nos mudamos para o interior e avaliamos que não era mais hora de tentar ter filhos, precisava estabilizar a vida primeiro, né? E paramos as tentativas, né? Assim, oficialmente. Mas aí, nesse momento em que a gente tinha decidido não tentar filhos, em que a gente estava passando por alguns desafios financeiros, me descobri grávida. E aí foi uma surpresa, foi uma alegria e foi um momento de muita preocupação também, porque veio o temor, né, de não ter mais a família perto da gente, do dinheiro tá regrado, né, então a situação financeira não estava muito boa. Mas era algo que a gente sonhava muito, né? Então recebemos aquela gravidez nessa expectativa, nesse medo e nessa alegria e continuamos a vida. Eu estava recém-contratada, né, no meu emprego, comuniquei que eu estava grávida, fui bem recebida, né, com essa notícia e já prometi logo, né, que eu continuaria a vida normal, trabalharia tranquilamente. Mas logo no primeiro mês de gestação, eu comecei a me sentir mal, né? Começaram pequenos enjoos, alguns vômitos, e aquilo foi aumentando, até chegar numa intensidade de vômitos em que eu comecei a não conseguir ter forças para sair da cama, né? E precisei ir para o hospital algumas vezes para me reidratar. E aí descobri que eu tinha um quadro comum na minha família que se chama hiperêmese gravídica, né? Que é uma característica de algumas mulheres que vão vomitar num volume muito excessivo. E essa situação dos vômitos durou ali até o 4º mês de gestação, mas passando essa fase, aí foi uma gravidez tranquila até o final. Trabalhei, me exercitei. E ao final da gestação, às 38 semanas de gestação, pedi licença no trabalho e voltei para casa da minha família, né, para minha cidade natal, lá em Contagem, para aguardar o parto, né, para aguardar o trabalho de parto iniciar. Aguardei, né, ficamos da semana 38 até a semana 40, como que chegou o dia 5 de dezembro, que era a data que Madalena estava agendada, né, para nascer. Mas nem sinal, né? Não tinha nenhum sinal de que o trabalho de parto se aproximava. Continuei minhas consultas de pré-natal, recusei as intervenções que foram oferecidas para acelerar o trabalho de parto, né? E fui aguardando o momento que Madalena desse sinais de que queria nascer. No dia 7 de dezembro, né, já com 40 semanas e 2 dias, eu, né, acordei ali com uma angústia muito grande no meio da madrugada e me perguntando, né, muito assim, como seria esse parto, sentindo um medo muito grande do nascimento, não do parto em si, mas da mudança de vida que estava se aproximando. E acordei com uma pergunta na minha cabeça, que é: por que estou com medo de parir? E aí chorei muito, foi um momento ali sozinha para conversar com a minha filha, pensar sobre como seria o futuro. E ali foi um momento de cura, assim. Chorei mesmo, todas as dores, e acordei disposta, dizendo: olha, né, tô aqui, vou ser a mãe que eu dou conta de ser, e tô pronta para parir, né? Era muito esse sentimento que eu fui nutrida na manhã do dia 8. Dia 8 de dezembro, já 40 semanas e 3 dias, eu continuei ali vida normal, terminei de organizar as coisas, né, mala de maternidade, organizar a casa para receber Madalena. À noite, Márcio e eu resolvemos ir num restaurante, ter um momento só nosso,
para nos despedir mesmo da vida a dois, né? Nos preparar para essa mudança de vida que se aproximava. E lá no restaurante eu já comecei a sentir assim, uma leve dorzinha nas contrações, né? As contrações já me acompanhavam um tempo, mas ali elas começaram a ficar diferentes. Voltamos para casa dos meus pais, dormimos. E aí, assim, por volta das 3 e pouca da madrugada, eu acordei com uma dor um pouco mais intensa. Nada desconfortável, mas um incômodo maior. E aí, né, não conseguia ficar deitada durante aquela dor, me levantava, ficava de cócoras, porque tinha aprendido, né, que isso aliviava a dor e ajudava bastante. Não acordei o Márcio, porque pensei, não, ele precisa descansar, porque isso aqui ainda vai demorar muito, ele precisa ter energia para me ajudar, né? Então deixei ele dormindo lá. E aí fazia isso, a dor passava, eu deitava, dormia um pouquinho, levantava, ficava de cócoras quando a dor vinha, que era bem rapidinha, e descansava de novo. Fui ao banheiro, percebi que o tampão mucoso já estava saindo, que aí era, pra mim ali foi a confirmação, né? O trabalho de parto tá começando. E aí fiquei muito feliz com aquilo, mas continuei ali sozinha na casa, deixando todo mundo dormir. Amanheceu, Márcio acordou, me viu ali de cócoras no canto do quarto e já ficou todo animado, né? Falou, é hoje, né? Tá chegando. E aí, continuamos esse dia 9, né, de dezembro, ali acompanhando essas contrações. Começamos a cronometrar, eu avisei a minha doula, né, que é a Priscila, que já tinha começado ali os sinais do trabalho de parto, mas que ela não precisava vir ainda, tava tudo tranquilo. Mas eu saímos, fomos comprar chocolate na rua para poder andar também, me movimentar um pouco. Por volta ali das 10 da manhã, a gente começou a perceber que as contrações, né, estavam frequentes, mas curtas, né? E aí isso estava estranho, né? Nunca tinha lido de nada nessa frequência. E aí falamos com a doula resolveu vir nos acompanhar, ficar em casa com a gente. E ela chegou. E da chegada da doula até o fim da tarde, eu fiquei ali, né, assim, sentindo, doía nas contrações, mas era uma dor que eu conseguia contornar, que eu conseguia acompanhar. E aí fui recebendo massagens, tomei alguns banhos quentes que ajudavam a controlar a dor, conversava, comi, me exercitei na bola de pilates, caminhei. Então foi um dia que eu fui me exercitando bastante. Já no início da noite, eu fui percebendo que o incômodo ia ficando mais intenso. E naquele dia ia acontecer uma festa ali na casa dos meus pais. Então achei por bem já ir pro hospital para ver como as coisas estavam, né? Para ver como que as coisas iam caminhar. E resolvemos, então fomos pro Sofia Feldman, né? Que é um hospital que fica mais ou menos 40 minutos da casa da minha família. Cheguei no hospital cheio, que é bem típico lá do Sofia Feldman, tava cheio. E a gente ficou aguardando, né? Fiz a triagem, fiquei aguardando. A Priscila, minha doula, né, me convidou para continuar caminhando pelo hospital, porque a movimentação poderia me ajudar a manter o ritmo das contrações. E aí fui atendida umas 3 horas depois que a gente chegou lá. Quando nos atenderam, né, foi feito o exame de toque, o único exame de toque que eu recebi em toda a minha gravidez. E aí constataram que eu estava ali, né, com 3 para 4 centímetros de dilatação, o que foi para mim uma decepção gigantesca, assim, porque eu acreditava muito que eu estava mais avançada, né, que o trabalho de parto estava mais engrenado. E aí me foi oferecido algumas opções, né, de já ficar no hospital, ir para casa de parto, que era o local que eu gostaria muito de dar à luz. As profissionais de saúde que me atenderam me lembraram que internação muito precoce pode levar à intervenção desnecessária no parto, e eu queria muito, assim, que as intervenções viessem, né, só se elas fossem realmente necessárias. E aí me sugeriram permanecer no hospital, mas do lado de fora, até que o trabalho de parto engrenasse, né, evoluísse. Optei então por não ficar, né, por não ser internada, mas quando a gente saiu dali da sala, eu falei, né, para as pessoas que estavam comigo que eu não queria ficar ali. Eu estava num momento, assim, primeiro muito decepcionada, porque eu acreditei que eu já estava muito perto de parir,
E a notícia daqueles 3 centímetros me fez pensar que ia demorar muito ainda para o nascimento chegar. Então veio uma decepção muito grande e eu queria um ninho, né? Eu queria casa, eu queria um lugar aconchegante para eu ficar naquele momento. Aquela sala de espera do hospital era um lugar que eu não estava me sentindo confortável. E aí pensamos possibilidades, no fim decidimos ir para casa da minha sogra, né? Da minha sogra e do meu sogro. Nós havíamos combinado com eles que a gente só avisaria depois que a Madalena nascesse, para que eles não ficassem ansiosos com o nascimento. Mas a gente sabia que eles não iam estar em casa naquele momento, né? Então resolvemos ir para casa deles, em segredo, né? Sem que eles soubessem. E aí fomos, cheguei na casa da minha sogra por volta das 11 da noite, 11, 11h30. Pedi a doula, Priscila, para ir para casa dela, descansar, porque assim, eu tava presa na minha cabeça de que a Madalena nasceria ao amanhecer, de manhã, porque faltava muito, né? Tudo que eu já tinha lido, estudado, é de que o parto de um primeiro filho demora, né? A evolução é lenta. Então, se eu tô com 3 centímetros agora, eu pensei, isso vai durar muito tempo. Então, ela foi pra casa dela descansar e aí ficamos na casa da minha sogra. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, as contrações estavam dolorosas, mas, né, bem espaçadas, né? Vinham muito devagar. Aí eu comi alguma coisa e fui tentar dormir um pouco. Não conseguia me deitar, né? Porque durante todo o trabalho de parto, na verdade, ficar deitada era uma sensação muito ruim, assim, doía muito. E aí o Márcio buscou todas as almofadas da casa, colocou no chão, e aí ficar de joelhos ali foi a posição mais confortável, assim. Então eu ficava de joelho nas almofadas, deitei a cabeça na cama, e ali eu consegui dormir um pouquinho. Não faço ideia de quanto tempo, porque naquela fase ali em diante eu perdi mesmo a noção do tempo. Assim, eu dormi um pouco, Márcio deitou também, minha mãe estava com a gente, também foi se deitar. Até que eu senti uma dor muito intensa. E aí foi sim uma dor muito forte numa contração, em que eu precisei me levantar, comecei a sentir uma certa falta de ar. E aí ela durou um tempo maior e passou. E a partir dali as dores apertaram bastante, assim, e aí a dor vinha muito forte, e aí, né, pedi o Márcio para me acompanhar para a parte de fora da casa, para a varanda. Falei, eu preciso andar, preciso caminhar, porque caminhando eu sentia um conforto um pouco maior, né, doía um pouco menos. E aí quando aquela dor vinha, eu me pendurava no pescoço do Márcio, gritava, porque aquilo, né, me ajudava um pouco, assim, era algo muito animalesco mesmo, né, eu grunhia durante aquelas dores, e aí fui levando. Naquele momento ali na varanda, sentindo aquelas dores, eu comecei a pensar várias coisas, né, primeiro, eu não vou dar conta, eu vou morrer, porque essa dor tá intensa demais. Eu lembro de pensar, né, de tentar imaginar como que eu ia convencer a minha doula de que eu precisava de anestesia, porque eu havia dito pra ela que eu não queria anestesia, né? E aí pensando, o que eu vou falar pra ela pra convencer que eu preciso de anestesia, porque eu não dou conta disso aqui até amanhecer. E aí, num determinado momento, me veio uma ideia na cabeça, né? Me lembrei dos muitos relatos de parto que eu havia assistido, lido, e em vários deles sempre dizia que quando começa essa sensação de que eu não dou conta, de que eu vou morrer, que muitos chamam de momento da covardia, significa que o período expulsivo, né, do nascimento está próximo. E aí me veio aquela ideia na cabeça, mas pensei, não, né, me disseram que ela vai nascer ao amanhecer, falta muito ainda, é coisa da minha cabeça. E aí continuei ali tentando lidar com aquelas dores, resolvi ir pro banheiro, tomar, né, mais um banho quente para ver se a dor ajudava. E aí, assim, a água era confortável, mas eu precisava ficar de joelhos, porque de pé eu não tinha força. Comecei a escorregar, porque o banheiro tinha um chão muito liso. E aí não dei conta, pedi ajuda, me levantei e saí do box, né, do banheiro. E ali eu fiquei parada por um tempo e comecei a sentir, assim, vontade de fazer cocô, né? E aí fui dizer pra minha mãe, olha mãe, é vontade de fazer cocô mesmo. Falei isso porque também nos muitos relatos que eu havia lido, de tudo que eu havia estudado, é de que essa vontade, ela é a vontade do expulsivo, né? Que já é a força pro neném nascer. Mas fiquei pensando, não é expulsivo ainda, né? E aí
Me sentei na privada, mas vi que aquilo não era exatamente o que eu precisava, me levantei novamente. E aí lembro de eu colocar a mão assim e sentir diferente, né? Imaginei, será que é a cabeça que tá descendo, né? E aí pensei, não, gente, é coisa da minha cabeça, não é nascimento ainda. Mas de repente eu fui observar assim meu corpo, eu senti que eu estava com vontade de fazer força, né? Assim, e não era uma vontade, o meu corpo fazia força, né? Era algo involuntário. E aí naquele momento eu me dei conta de que o nascimento estava próximo. E acho que eu tinha me preparado tanto para um parto natural que aquilo me trouxe uma alegria muito grande. Pensar, ela vai nascer em casa, como eu sempre sonhei, né? Assim, ela vai nascer aqui. Mas logo em seguida me veio um desespero muito grande, né? De ela vai nascer aqui, mas não tem assistência, como é que vai ser isso? E aí a bolsa estourou em mais uma contração que eu fiz. Uma contração, uma força, né? A bolsa estourou. E aí Márcio foi ligar pra Doula, a Doula foi orientando a gente seguir rápido pro hospital. E aí eu fui saindo ali do banheiro com a ajuda da minha mãe, eu sentia que eu não conseguia andar, né? Minha mãe foi me ajudando, ajeitando meu cabelo, né? Me organizando um pouco. Eu fui ficando preocupada porque por onde eu passava ficava um rastro, né? De líquido, de sangue. E aí eu preocupada da casa bagunçada, me lembrei na hora que minha sogra, né? Eu havia combinado com ela que ia avisar só na hora que nascesse. E então, Márcio, tem que arrumar a casa, né? Tem que organizar a casa. E ele para de se preocupar com isso, né? A prioridade é outra. E aí fomos saindo da casa, né? Sentindo dores muito fortes, as contrações muito próximas uma da outra. E aí minha mãe foi me ajudando, tinha escada para descer, né? Descemos as escadas com muito cuidado. E na medida que eu descia as escadas, eu me lembrei de outro relato de parto em que a gestante disse que a única forma que ela encontrou conforto no carro foi de joelhos, no banco de trás, abraçada com encosto. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí, assim que eu entrei no carro, foi essa posição que eu adotei. Porque eu senti que eu não ia conseguir me sentar, porque estava desconfortável. Aí já fiquei de joelho, abracei o encosto no banco de trás, e ali, naquela posição, eu fiquei. E do momento que eu me ajoelhei, eu não me lembro mais de dor. Né? Eu sei que eu dormi, eu me lembro de ver o movimento do carro virando a esquina e não tenho lembrança mais, assim, então eu tenho a sensação de que eu dormi. Eu lembro de acordar assim, e escutar a minha mãe falando ao telefone com a Aline, minha prima, que é a pessoa que eu havia convidado para estar comigo na hora do nascimento. E aí veio uma alegria, que bom, vai dar tempo da Aline chegar. E aí não me lembro de mais nada de novo, tem um outro apagão, né? Me lembro de novo de abrir os olhos e escutar a Aline entrando no carro. E aí apaguei novamente. Até que num outro momento eu acordo e sinto muita vontade de fazer força. Né? E aí nesse momento eu reconheci que a Madalena estava nascendo, que ela estava chegando. Avisei e falou, ela está nascendo. E aí não me lembro mais de como que as pessoas se organizavam no carro, né? No carro estava a minha mãe ao meu lado, Márcio dirigindo e a Aline no banco da frente. E aí eu senti vontade de fazer força e fiz. E aí numa força nasceu a cabeça, né? Ela nasceu a cabeça. Numa segunda contração, a Madalena nasceu inteira, né? Nasceu ali. E ali foi assim um alívio muito grande, uma alegria muito grande. Eu não tenho dimensão de como foi aquele momento, mas eu só lembro da minha mãe me entregando ela. Tá? A minha mãe amparou, né? Segurou a Madalena e me entregou. Eu consegui ali me sentar e ficar com ela no colo. E jamais vou me esquecer assim, dos olhos da Madalena quando ela me olhou. Né? Assim, a Madalena olhou com os olhos muito grandes e chorou, né? Naquele momento. Dali eu lembro de pedir a minha mãe algo para enrolar a Madalena. A bolsa da Madalena tinha ficado no carro da Priscila, da Doula, então a gente não tinha nada da Madalena ali. Minha mãe achou uma calça de malha minha e ali a gente enrolou ela. Eu lembro do Márcio olhando para trás algumas vezes. Depois a Aline me contou que várias vezes foi pedir o Márcio, né? Olha para frente, Márcio, você quer que eu dirija para você, né? Que ele estava muito emocionado ali também.
Mas a gente estava a uns 10 minutos do hospital, né? Acho que menos que isso. E aí nisso, eu lembro de ouvir a Aline conversando com a Priscila. Então a Aline conseguiu ligar para a Doula. A Doula chegou no hospital antes da gente, porque ela estava um pouco mais perto. E aí eu lembro da gente entrando no hospital e assim, a frente do hospital cheia de gente olhando pra gente nas janelas, nas escadas. E aí tava chovendo, né? Eu lembro de já a enfermeira que me atendeu mais cedo, a Aline também, que também se chama Aline, tava lá segurando a cadeira de rodas. Um outro profissional, um outro enfermeiro, né, com uma sombrinha. E aí eu lembro da enfermeira que havia me atendido mais cedo, olhou pra mim e gritou, né, essa é a menina dos 4 centímetros, né? E aí me colocaram na cadeira de rodas e aí entramos, né? Entramos pra maternidade. Ali dentro, quando a gente chegou lá dentro, né, já chamaram o Márcio pra cortar o cordão umbilical. Fui me preparando ali pro nascimento da placenta. Colocaram a Madalena pra mamar e ela já mamou ali, né? Fez uma pega bonita, certinha, já fiquei super feliz. Me trouxeram um papel para escolher o que eu gostaria de comer e aí aquilo me deixou tão feliz, assim, porque eu lembrei também de vários relatos de mulheres que passaram fome, né, no trabalho de parto. Me alimentei, me ajudaram a tomar um banho e ficamos ali, né, mais um tempo, até que depois a gente subiu pro quarto. E aí Márcio e eu ficamos lá tentando dar sentido, né, para tudo que a gente tinha vivido.